I can assure you I mean you no harm. Who are you? Who? Who is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask. Well, I can see that. Of course you can. I'm not questioning your powers of observation. I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is. Oh, right. But on this most auspicious of nights, permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet, to suggest the character of this dramatis persona. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified, and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vichyssoise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Olá! Na aula de hoje nós vamos falar de um aspecto importantíssimo da poesia, a linguagem poética, ritmo e rima. Quando nós falamos em ritmo, não nos dirigimos especialmente e exclusivamente à poesia. Existe um ritmo na fala, existe o ritmo da música, existe o ritmo no teatro, existe o ritmo no cinema. A sequência das cenas, o modo como as personagens falam, e vocês viram isso há pouco, isso tudo está colocado dentro de uma sequência sonora que é medida por sons e pausas, formando o que nós denominamos ritmo. Na verdade, o ritmo é uma medida que se faz. E no caso da poesia, o ritmo é a medida nas palavras do verso, baseado na alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas. E na aula de hoje nós vamos tentar trabalhar essa questão e verificar, por exemplo, se essa questão do ritmo, assim como da rima, tem a ver com o sentido do poema. Se o ritmo facilita ou dificulta a compreensão de um texto, se o ritmo enfatiza um sentido em detrimento de outros sentidos que as palavras possam ter. Portanto, vejamos a musicalidade no poema. A música está relacionada com a poesia desde a origem. Os antigos gregos declamavam os poemas acompanhados de música. Os poemas eram compostos atendendo à harmonia musical do acompanhamento. Há, portanto, quando falamos de musicalidade no poema, uma relação histórica dentro do texto poético. Além disso, a musicalidade torna o texto agradável aos ouvidos. É muito bom de ouvir um poema bem declamado. E essa musicalidade é usada tanto na escrita quanto na declamação do texto com finalidades semânticas, isto é, visa causar determinados efeitos no leitor, seja o efeito emocional, seja o efeito puramente musical, de ouvir repetidos aqueles sons combinados, não é? E que vão produzindo sentidos mentalmente, né? Sentidos agradáveis, sentidos de bem-estar, não é? Quando se ouve o texto. Mas também esse ritmo e essa musicalidade se manifestam na forma como o texto se escreve. Nós vamos falar também que no poema existe um ritmo visual. E o que é esse ritmo visual? É o modo como se alternam sílabas longas, versos longos e versos breves em estrofes e no conjunto todo do poema. Vamos ver um pequeno exemplo num poema do Guilherme de Almeida. Não se lembram do gigante das botas de 7 léguas? Lá vai ele, vai varando no seu voo de asas cegas as distâncias e dispara. Nunca para, nem repara para os lados, para frente, para trás, vai como um pária.
e vai levando um novelo embaraçado de fitas. Fitas azuis, brancas, verdes, amarelas, imprevistas. É possível observar nesse poema do Guilherme de Almeida, que se intitula Velocidade, como a leitura, seja a leitura silenciosa, seja uma leitura em voz alta, é obrigada a alterar o ritmo. De que maneira? O poema começa com versos longos que chegam até a 14 sílabas métricas. Isto é, ele vai seguindo, colocando em sequência palavras e sílabas numa única unidade que se chama verso. E depois esse verso vai diminuindo de tamanho até chegar a um verso mínimo de uma única sílaba. Qual é o efeito que o poema obtém, não é, com esta diferença? Em primeiro lugar, acentuar o sentido de velocidade. A leitura se torna mais veloz, os versos se tornam mais rápidos à medida que nós vamos vendo e eles vão encolhendo de tamanho. Mas há uma segunda intenção nesse poema, é de trabalhar com a variedade desse metro, ou seja, de mostrar como a poesia não precisa ser um bloco regular, ele pode ter irregularidades sem perder a qualidade da linguagem. E como é que a gente vai entender ritmo nesse texto? Vamos observar a última estrofe que foi citada. E vai levando um novelo embaraçado de fitas, fitas azuis, brancas, verdes, amarelas, imprevistas. Qual é a ideia dessa estrofe? Em primeiro lugar, há um embaraço de fitas, as cores se misturam. No entanto, essas cores não se misturam em cada verso. Cada verso tem uma dessas cores. E estes versos vão crescendo de tamanho. Ele vai trabalhando com a palavra curta, azuis, até chegar à palavra longa, imprevistas, que é a ideia a qual ele quer chegar. Isto é, este embaraço de fitas, que podem ser distinguidas nas suas cores, azuis, amarelas, elas podem, todas elas misturadas, dar uma impressão de imprevisibilidade, aquilo que está imprevisto dentro do texto. E quando nós olhamos ou lemos esse texto, nós verificamos que há pausas, que há silêncios, que vão medindo de forma diferente esses metros. Estas vozes, estes sons e estas pausas é que formam o que nós chamamos ritmo. E o ritmo, na poesia escrita, pertence a um sistema, um estudo que se chama sistema de metrificação. O sistema de metrificação existe para que nós possamos entender melhor o que seja um poema e a sua composição formal, de vez que um poema não é exclusivamente as coisas, os assuntos, os temas de que ele trata, mas é, sobretudo, uma organização linguística. E é exatamente esta definição de poema que nos interessa. Vamos ver. É a fixação material da poesia. É a decantação formal do estado lírico. São as palavras, os versos, as estrofes e o estado lírico do poeta. Baseada nessa definição do Antônio Soares Amora, vamos lembrar, o verso é cada uma das linhas. O conjunto das linhas se chama estrofe. Cada linha, cada verso, está organizado com palavras. A sequência das palavras estabelece um ritmo para esse verso. E como existe uma sonoridade que se repete, às vezes no final do verso, que se chama rima, às vezes no seu interior, no formato de assonância, repetição de vogais, ou de aliteração, repetição de consoantes, nós temos aí a musicalidade do poema. Agora, vamos tratar um pouco mais demoradamente de cada um desses elementos. Vamos ver primeiro o verso. O verso obedeceu, em tempos mais remotos, a regras fixas. Ele tinha que ter uma medida exata
né? E cada verso tinha que ter na estrofe a mesma medida. Eram chamados versos regulares. Nós, na contemporaneidade, não temos mais esta regularidade, né? A partir do início do século XX, nós já tivemos uma liberação, uma liberdade maior para o poeta compor os seus versos na medida em que ele quisesse e combiná-los também com medidas diferentes, embora não tenha desaparecido de todo a regularidade. Versos regulares ou irregulares são usados pelo poeta não aleatoriamente, por acaso, mas de uma forma intencional, para provocar um determinado sentido no leitor. Estes versos e o seu tamanho, o seu volume, são divididos em sílabas. As sílabas e a sua sequência acaba estabelecendo uma medida sonora que se intitula metro. Metro, portanto, é esta medida das sílabas átonas e tônicas de um verso. Quando nós lemos o poema, estudamos o poema e queremos entender o seu funcionamento, nós desmontamos esse mecanismo todo, né, do ritmo, da rima, da estrutura do verso. O processo de divisão dessas sílabas, de entendimento da sua sequência, de verificar quantas sílabas métricas tem cada verso, se chama escansão. A escansão, portanto, é um trabalho que o leitor faz para entender, para compreender melhor quais são os efeitos que o poeta quis, através da medida do verso, produzir no leitor. Efeitos de emoção, efeitos de compreensão, efeitos de tradução de certos sentimentos ou de compreensão do mundo e que ele traduz numa forma concreta, que são as palavras do poema. Vamos agora ao quadro Com a Palavra, que vai tratar da obra poética de Cruz e Souza. João da Cruz e Souza nasceu em 1861 e morreu em 1898, em Desterro, atual Florianópolis, e foi o mais importante poeta simbolista do Brasil. Seus poemas são marcados por forte espiritualismo, além de vários elementos como musicalidade, individualismo e sensualismo. Expressa, ora sentimentos de desespero, ora de paz. Sua poesia é marcada também pelo cromatismo, em que predomina a cor branca, significando o desejo de absoluto, de amplidão e de purificação de dores e pesares. Por uma estrada de astros e perfumes, a Santa Virgem veio ter comigo. Doiravam-lhe o cabelo claro, os lumes, só sacrossanto, resplendor amigo. Dos olhos divinais no doce abrigo, não tinha laivos de paixões e ciúmes. Domadora do mal e do perigo, da montanha da fé galgar os cumes. Vestida na alva excelsa dos profetas, falou na ideal resignação de ascetas, que a febre dos desejos a quebranta. No entanto, os olhos dela vacilavam, pelo mistério, pela dor flutuavam, vagos e tristes, apesar de santa. Em primeiro lugar, vocês devem ter observado no poema do Cruz e Souza a construção da imagem da Senhora. Né? Ela é uma imagem moldada com adjetivos bastante elevados, com imagens bonitas, mas, como todo simbolista, há um tom de melancolia que o poeta descobre nos olhos da Virgem. Diante de tanta beleza, alguma coisa permanece de muito indefinido. Isso é muito típico do simbolismo. Além disso, como ele vai usando a sonoridade das palavras, estetas, ascetas, o som vai se repetindo e vai ajudando a criar uma musicalidade dentro do texto. Bem, se nós tomarmos um verso, qualquer verso de uma das estrofes desse texto, nós vamos poder
dividi-lo em sílabas, isto é, fazer a sua escansão. O resultado dessa escansão é a obtenção do que nós chamamos de segmento melódico. O segmento melódico é formado pela alternância de sílabas átonas e tônicas, às vezes duas átonas e uma tônica, às vezes uma tônica e duas átonas. Isso vai depender das palavras que compõem o verso. Mas o segmento melódico nas línguas tonais, como é o caso da língua portuguesa, ele é medido exatamente por essa alternância que vai existir entre sílabas átonas de baixa intensidade e sílabas tônicas de alta intensidade. E o sentido das palavras que vão usar essas sílabas ou que se apresentam com essas sílabas, o sentido será tanto mais intensificado quanto mais as sílabas fortes caírem nas palavras que têm o sentido mais importante do verso. E, portanto, trabalhar com o segmento melódico não é apenas distinguir átona de tônica, mas é verificar em que sílaba cai a tônica daquele verso e se aquela palavra contém o sentido mais forte daquela linha melódica. Vamos agora ver um poema do Oswald de Andrade para nós trabalharmos e verificarmos melhor o que seja esse segmento melódico. Ontem à noite, eu procurei ver se aprendia como é que se fazia uma balada antes de ir para o meu hotel. É que este coração já se cansou de viver só e quer então morar contigo no Esplanada. Eu queria poder encher este papel de versos lindos. É tão distinto ser menestrel. No futuro, as gerações que passariam diriam: é o hotel do menestrel. Para me inspirar, abro a janela como um jornal. Vou fazer a balada do Esplanada e ficar sendo o menestrel de meu hotel. Mas não há poesia num hotel, mesmo sendo Esplanada ou Grand Hotel. Há poesia na dor, na flor, no beija-flor, no elevador. Como vocês puderam perceber, qualquer assunto é assunto para o poeta. Até mesmo um hotel como Esplanada acaba entrando num poema. Mas, na verdade, o que vai nos interessar nesse momento é entender como é que funciona o segmento melódico de um verso. Eu dizia que é a divisão de sílabas átonas e tônicas. Cada sílaba é chamada na metrificação de pé ou pé métrico. Então, eu tenho pés átonos e pés tônicos. A sequência desses pés é que vai dar o ritmo do verso. Há mais um detalhe. Os pés de um verso são contados até a última sílaba tônica, desprezando-se todas as átonas que se seguirem a ela. Vamos ver isso agora um pouco mais materialmente, mais praticamente. Observem o poema reproduzido na tela. Ontem à noite, eu ignoro a última sílaba que é átona até. Verifiquem que on e noite são os pés métricos tônicos. Eu procurei. Eu e ei são os pés tônicos. Ver se aprendi. Ver de são os pés tônicos. Como é que se fazia? A gente ignora o A final e mantém como é, como uma sílaba só. Com elisão nós dizemos como é que se fazia. Uma bala, ignora o da, antes de ir pro meu hotel. Apesar de ser um poema modernista e não ter a obrigação de ser regular, Oswald de Andrade fez versos que têm um ritmo regular, isto é, que se repete. Por exemplo, nos versos que têm 4 pés, 4 sílabas métricas, nós temos uma sequência de tônica átona,
átona, tônica. Normalmente nós representamos esta tonicidade e atonicidade do verso com dois símbolos. O primeiro símbolo, que é um traço, corresponde à sílaba tônica. O segundo sílabo, uma meia-lua, significa uma sílaba átona. Portanto, o esquema seria traço, meia-lua, meia-lua, traço. Isso nos versos de 4 sílabas. Nos versos que têm 6 sílabas ou 6 pés, nós temos também a regularidade. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta numa sílaba átona, seguida de uma tônica, portanto, uma meia-lua e um traço. E assim até o final. Então, é átona, tônica, átona, tônica, átona, tônica. Todos os versos de 6 pés desse poema têm este ritmo. Então, o que nós observamos? Observamos que a musicalidade que nós vimos na leitura do poema está justificada por esta musicalidade recorrente, repetida dentro de todo o poema. Nós temos esta classificação, esse modo de apresentar o ritmo como uma herança clássica. A língua grega clássica e a língua latina eram línguas intensivas, isto é, elas não tinham sílabas átonas e tônicas como a língua portuguesa, elas tinham sílabas que se prolongavam no tempo. Então, por exemplo, a palavra noite era pronunciada como se fosse noite. É por isso que em alguns livros vocês vão encontrar nos esquemas métricos a denominação de sílaba longa para a sílaba tônica e de sílaba breve para a sílaba átona. Além disso, a poética clássica codificou, classificou os possíveis metros ou pés rítmicos. E como é que eles apresentavam? Por exemplo, eles chamavam pé jâmbico a sequência que vai da sílaba breve, átona, para a sílaba longa, tônica. Também chamavam de pé troqueu ou pé trocaico a sequência inversa. Começava com uma sílaba longa e vinha uma breve, ou seja, uma tônica e outra átona. Esse era o pé trocaico. Outro metro é chamado espondeu e é formado por 2 sílabas longas, ou seja, 2 tônicas dentro do mesmo pé, isto é, dentro da mesma sílaba. Isso não é muito difícil em língua portuguesa. Mais um metro, ele se chama dátilo, pé dátilo. E como é que ele se apresenta? Ele se apresenta numa formação de uma tônica seguida de 2 breves, ou seja, uma longa seguida de 2 breves. O contrário dele é o pé anapesto ou anapéstico, que é formado por 2 sílabas átonas e uma tônica, ou seja, 2 breves e uma longa. Como vocês podem observar, nós temos aí ritmos de 2 tempos diferentes. Um primeiro é um tempo binário, isto é, aquele que só tem 2 tempos, uma longa e uma breve, ou uma tônica e uma átona, e ritmos de 3 momentos, né, de 3 tempos, uma tônica e 2 breves, ou 2 breves e uma longa. Essa diferença, ela vai modular, né, todo o ritmo de um poema. Além disso, houve, na metrificação contemporânea, uma adaptação. É por isso que nós encontramos ainda, em alguns livros, a representação baseada em traços e meia-lua que nós herdamos da poética clássica. Vamos voltar ao exemplo do Oswald de Andrade e ver agora como é que ficam esses nomes naquele texto do Hotel Esplanada que nós vimos há pouco. Se eu tenho o verso ontem à noite, o que eu tenho? Ontem à noite. Então, num primeiro momento, eu tenho um troqueu. Primeiro a tônica, depois a átona.
E no segundo ritmo binário, eu tenho uma átona e depois terminando na tônica. Portanto, eu tenho combinado no mesmo verso, né, dois ritmos diferentes, o troqueu e o jâmbico. Essa compreensão, né, vai permitindo com que a gente também perceba, né, como o poema se organiza musicalmente para atingir o nosso ouvido de uma forma agradável ou não. O poeta que desconhece esta organização sonora e rítmica do verso, ele tem dificuldades de construir um poema que seja agradável à leitura e aos ouvidos. Vejamos agora os poemas quanto à classificação, quanto ao número de sílabas. O primeiro grupo é o dos versos isométricos, são os que têm uma medida regular. Começamos pelos monossílabos, com versos de uma sílaba, dissílabos com 2, trissílabos com 3, tetrassílabos com 4, pentassílabos ou redondilha menor com 5 sílabas métricas, hexassílabo, também chamado de heróico quebrado, heptassílabo com 7, octossílabo com 8 sílabas, eneassílabos com 9, decassílabos, que é o verso heróico, ou medida nova, com 10 sílabas, e mais o endecassílabo e o dodecassílabos ou alexandrinos. Esse conjunto forma os versos isométricos. Existem os versos heterométricos, que são aqueles que têm uma medida irregular dentro da estrofe. Às vezes tem 2, às vezes tem 6, às vezes tem 12. E, por último, o terceiro grupo é o grupo do chamado verso livre, em que o poeta tem toda a liberdade de criar versos fora dos padrões, fora das medidas, 14, 17, quantas sílabas ele achar necessárias para exprimir o que ele deseja no poema. Voltemos agora àquele texto do Oswald de Andrade. O que nós temos ali? É um poema de versos heterométricos. Nós temos versos dissílabos, trissílabos, heptassílabos e hexassílabos. Se nós observarmos, nós vamos ver que os versos de 2 sílabas são a exata metade dos de 4 e os de 3 do de 6. Então, na verdade, nós temos uma combinação de 2 e 2 que acaba dando 4 e 3 e 3 que acaba dando 6. O que faz com que o poema ganhe uma regularidade. Embora o verso tenha 3, ele vai se somar com o de 3 seguinte e vai dar um verso de 6 sílabas. Além disso, a gente observa, não é, que as palavras também se combinam. Poder, encher, são versos dissílabos que têm a mesma estrutura, uma sílaba ata e outra sílaba tônica. Isso tudo vai dando a regularidade dentro de um poema que é heterométrico. Tem vários métodos, mas tem uma regularidade rítmica. E agora nós vamos tratar da questão dos como se distribuem no verso, por exemplo, algumas acentuações. Observem a redondilha maior, o heptassílabo, o verso senhora partem tão tristes, dispensa-se a última sílaba átona, sobram 7 pés, e esses pés têm a seguinte acentuação: senhora partem tão tristes. Olhem o ritmo, senhora partem tão tristes. Esse ritmo, claro, a gente não fala desse jeito, fica meio artificial, mas na verdade esse é o ritmo desse verso heptassílabo. E no segundo exemplo da redondilha menor ou pentassílabo, tantos gritos roucos, despreza-se a última sílaba que é a átona, e o que nós temos? Tan tônico, tos átono, gri tônico, tos átono, rou tônico. Então a pronúncia é tantos gritos roucos. Dá para perceber o ritmo, não é? Na verdade, nós não falamos dessa forma tão exagerada, mas esse é um ritmo métrico, né? Nós estamos tentando entender como se forma a musicalidade de um poema. Vamos passar agora para um outro assunto que tem a ver com a questão da sonoridade. Vamos falar agora das estrofes, isto é, como estão combinados esses versos
isométricos, heterométricos ou livres, em blocos, em conjuntos chamados estrofes. Vamos observar o seguinte esquema. De um lado, o número do verso, depois o nome da estrofe. No número de versos, se eu tenho um poema com um verso só, ele se chama monóstico. 2 versos, dístico, parelha ou pareado. 3 versos, terceto ou trístico. 4 versos, quarteto, quadra ou tetrástico. 5 versos, quinteto, quintilha ou pentástico. 6 versos, sexteto ou sextilha ou hexástico. 7 versos, sétima, septilha, septena, hepteto ou heptástico. 8 versos, oitava ou octástico. 9 versos, nona ou eneagésima. 10 versos, décima ou década ou decástico. Vejamos agora outro elemento da musicalidade: rimas e figuras de efeito sonoro. Em primeiro lugar, vamos pensar a rima, que é aquela repetição sonora, geralmente de final de verso, como um elemento fundamental do poema. Em primeiro lugar, vamos ver a sonoridade que se repete numa determinada posição do verso. Então, ela pode ser a rima externa, que é a rima que nós conhecemos, e a rima interna, no decorrer do verso, as aliterações, as assonâncias. Outra classificação diz respeito à repetição das letras, dos sons. Enquanto essa repetição, nós podemos ter uma rima consoante e uma rima toante. Consoante é quando se repete a mesma sílaba igualzinha, e toante quando ela se repete de uma forma um pouco diferente. Quanto à distribuição ao longo do texto, nós temos rimas cruzadas ou alternadas que seguem o esquema AB, 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 ou rimas emparelhadas ou geminadas no esquema AA, BB, CC, ou interpoladas ou intercaladas ainda no esquema ABBA, ABBA, e por último as rimas misturadas. A repetição da letra quer dizer o seguinte: se eu tenho uma palavra terminada, por exemplo, em ada, eu dou o título de A. Toda outra palavra do poema que terminar também em ada é A. Se eu tiver uma palavra no final do verso que termina em ente, ente. Todas as palavras que terminarem em ente recebem uma letra igual, por exemplo, B. Então, aí vão se montando os esquemas. As rimas que têm a mesma sonoridade recebem uma mesma letra, que pode aparecer intercalada ou pode aparecer na sequência, na duplicada. E assim a gente vai formando os esquemas de rimas. Quanto à categoria gramatical, as rimas serão ricas quando rimarem palavras de diferentes categorias, por exemplo, substantivo com verbo, e serão pobres quando nós tivermos uma rima substantivo rimando com substantivo. Outra classificação diz respeito à extensão dos sons que rimam. Eu posso ter rimas ricas quando na sílaba da rima eu tenho, por exemplo, letras que são iguais em 2 palavras diferentes do poema, rimando, amando. A sílaba tônica é an, no entanto eu tenho um M que é igual nos 2 exemplos. Esse é o caso da rima rica. E pobre quando eu tenho a rima normal, enfeitada, embelezada. Eu tenho a semelhança sonora apenas a partir do A, não entra nem o T nem o Z. Esta é uma rima pobre. Quanto à acentuação tônica, as rimas podem ser agudas, se a palavra da rima for oxítona, grave se for paroxítona e esdrúxula se for proparoxítona. Outra classificação diz respeito aos recursos sonoros, que podem ser a aliteração, repetição de consoantes, a assonância, repetição de vogais, a repetição de palavras propriamente ditas e ainda a onomatopeia, que é a reprodução de sons da natureza. Vamos ouvir um poema e ver como é que a sonoridade se constrói nesse texto. Papagaio insensato, que te fez assim? Que não sabes falar brasileiro e já sabes latim? Papagaio do mato, se nunca estás triste, quem foi que te ensinou, por maldade, a palavra saudade? Gaio, papagaio,
Gaio, 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 que repetes tudo. Antes fosses um pássaro mundo, papagaio do mato. Se nunca estás triste, quem foi que te ensinou por maldade a palavra saudade? Observem nesse poema a posição da rima. Eu posso ter no verso a posição da rima interna, papagaio, gaio, e externa, maldade, saudade. Também tenho semelhança de letras, formando rimas consoantes, assim, latim, e toantes, tudo e mundo. Quanto à distribuição ao longo do poema, eu tenho rimas misturadas, A, B, C, D, B, isso só na primeira estrofe. Não há uma regularidade das rimas. Quanto à categoria gramatical, eu tenho rimas ricas, assim, latim, um advérbio mais um substantivo, e rimas pobres, maldade e saudade, que é substantivo com substantivo. Quanto à extensão dos sons que rimam, eu tenho rimas ricas, papagaio, gaio, a letra G está repetida em papagaio, e insensato mato, só rima a partir de A, isto é, uma rima pobre. Quanto à acentuação tônica, nós temos rimas agudas, assim, latim, e rimas graves, insensato, mato. Nos recursos sonoros, nós encontramos a aliteração, com a repetição do T, a assonância, são as vogais principalmente abertas de papagaio, gaio, e a repetição de palavras, papagaio, gaio, triste, em versos e em palavras soltas. E, além disso, a onomatopeia, tentando reproduzir a fala do papagaio. Gaio, 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 gaio. Observamos, portanto, como se aplica toda aquela teoria num texto literário. E vamos agora a mais um trecho do quadro Com a Palavra. Alcunhado de Dante Negro e Cisne Negro, Cruz de Souza sabia latim, francês e grego. Lançou em 1885 seu primeiro livro, Tropos e Fantasias. Em fevereiro de 1893, publica Missais e, em agosto, Broquéis, dando início ao simbolismo no Brasil. Ressurges dos mistérios da luxúria, afra, tentada pelos verdes pomos, entre os silfos magnéticos e os gnomos maravilhosos da paixão purpúrea. Carne explosiva em pólvoras e fúria de desejos pagãos, por entre assomos da virgindade, casquinantes momos, rindo da carne já votada à incúria. Votada cedo ao lânguido abandono, aos mórbidos delíquios como ao sono, do gozo aurindo os venenosos sucos. Sonho-te a deusa das lascivas pompas, a proclamar, impávida por trompas, amores mais estéreis que os eunucos. Como vocês viram nesse poema de Cruz de Souza, nós temos toda uma ambientação sensualista que é atípico do simbolismo. E ao final dessa aula, nós podemos ver que o conhecimento da construção de um texto poético e todas as suas técnicas nos ajuda a perceber melhor como o texto poético é um texto construído, intencional, fabricado, buscando efeitos de musicalidade na sua leitura oral ou na sua leitura escrita. Nas dicas de estudo de hoje, eu trouxe 2 livros muito interessantes. O primeiro se intitula Na Sala de Aula, Caderno de Análise Literária, é do crítico Antônio Cândido. E é um livro contendo uma série de análises literárias, onde se estuda minuciosamente a parte de sonoridade e os efeitos semânticos que essa sonoridade produz. O segundo livro trata também desse assunto. É da Norma Goldstein e se intitula Versos, Sons e Ritmos, da editora Ática de São Paulo.
onde ela vai também, com bastante exatidão e muito detalhe, mostrar como nós fazemos para entender a configuração sonora dos poemas. Até a próxima!